Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nesta aula, disciplina de Cidadania e Civismo, vamos trabalhar sobre a organização de estudos, umas dicas que vocês possam melhorar o ensino de aprendizado de vocês. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. E nessas dicas nós vamos também trabalhar algumas organizações de estudos, métodos de estudos. Olha, embarque nessa aventura, vamos juntos, tem pano para manga aí. Vamos lá? Vamos começar então com o slide que vai mostrar para nós os objetivos desta aula. Diferenciar os vários métodos de organização de estudos e identificar qual metodologia atende melhor o aprendizado de cada estudante. Esse é o nosso objetivo, né? Vamos analisar então esses métodos e vamos lá, dentro dessa metodologia, entender de maneira que nós podemos aí desenvolver um aprendizado aí. Olha, mapa mental, tá, essa aí é bacana. Utilizo muito, né? Sou professor, estou em sala de aula, né? Além de também estar junto com vocês nas gravações, das aulas, dos vídeos, o professor Roberto também está em sala de aula. O mapa mental, apesar de estamos usando um mapa mental, há uns 15 anos atrás nós chamávamos de mapa conceitual, né? O mapa mental seria você utilizar, como o próprio nome já diz, né? Não, a mente também, né? Usar conceitos, palavras-chave. O diagrama, ele segue mais ou menos isso, mas é mais um roteiro, né? E no mapa conceitual você vai ter que fazer um quebra-cabeça. Normalmente com a palavra-chave, a central, o dorso ali, né? O esqueleto, né? O principal que vai manter a estrutura dela, você vai jogar as palavras-chave que vai desencadear ramificações, inclusive. O legal é fechar o ciclo desse mapa conceitual, mapa mental. Fica uma dica muito bacana, não importa qual disciplina, também na disciplina de Cidadania e Civismo. Converse com o seu professor, comente com ele. Ô professor, será que você poderia dar uma dica aqui? Ó? Como é que funciona esse mapa conceitual? Porque eu quero utilizar na outra disciplina e tal. Dizem que dá para utilizar até em matemática. Eu conversando com o professor de matemática, depende qual o conteúdo, é claro, né? É possível sim, na língua portuguesa, mas em geral se utiliza mais nas ciências humanas e nas biológicas, isso é verdade, concordo. Mas de que é possível sim, de acordo com, enfim, eu conversando com os professores de outras disciplinas também. Mas é mais utilizado para textos, isso eu concordo aí. Enfim, é mais utilizado geralmente para a utilização, né, de resumos. Pode ser utilizado na hora do resumo, na hora do seu estudo, pegue ali, depois da leitura, vai montando o teu mapa conceitual com as palavras principais que você tirou, destacou do seu texto. Esse é o mapa conceitual, esse é o mapa mental. Vocês podem ver aqui um exemplo aqui de mapa mental: aprender, planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver, comunicar. É um ótimo método quem aprende de forma mais visual. Eu sou bem visual. O mapa mental pode ser utilizado para estudos, para a organização de tarefas, estruturação ou um planejamento. Olha, pessoal, aqui está mais até para quase um diagrama, viu? O mapa mental, ele deveria seguir até um roteiro que você possa fechar um ciclo. Por exemplo, vamos lá. Nome do assunto, Cidadania e Civismo. Puxou aqui, organização de estudos, jogou mapa mental. Depois, você pode colocar lá cronograma, palavras-chave e fechar o ciclo com os pontos importantes dentro do tema principal do seu mapa conceitual. No centro do mapa mental, coloque seu objetivo ou a ideia central, o esqueleto. A palavra mais importante é o tema do resumo do teu texto, de onde partem outras informações a elas relacionadas. Vamos para a nossa primeira pergunta. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique o que é o mapa mental e como ele pode ajudar nos estudos. Galerinha do sétimo, daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos, hein?
Voltamos? Bora lá? Fizemos a pergunta aqui, explique o que é o mapa mental, como ele pode ajudar nos conceitos. O professor Roberto comentou que ele pode ser considerado também mapa conceitual, utilizando conceitos, palavras-chave do texto. É um ótimo método para quem aprende de forma mais visual. O mapa mental pode ser utilizado para estudos, para organização de tarefas ou estruturação de um planejamento. Professor! Vai lá, professor! Pois não, João, fala. Dá uma dica para nós aí, como que eu estou em casa, fazendo as minhas leituras, sentado aqui na cama, no sofá, na escrivaninha, como que eu posso utilizar o mapa conceitual? Bora lá, vamos lá então. Você pegou um texto, vamos lá. Geografia, ciência, história, ou mesmo da nossa disciplina, cidadania e civismo, por que não? Você está fazendo a leitura, coloca ali o tema, cidadania e civismo, joga no centro. Depois você vai fazer a primeira ramificação. Na disciplina estudamos que tem também a organização. Fechou. Puxou mais um quadradinho, desce. Na organização, você vai fazendo a leitura do seu texto e nele você vai destacar os pontos-chave, as principais palavras que você acredita. Vocês já fizeram ou têm o costume de sublinhar no texto que você está lendo as palavras que você achou mais importantes? Eu tenho esse costume. Exatamente isso no mapa conceitual. Porque assim você vai poder fazer a leitura e depois utilizar o mapa conceitual como uma espécie de um resumo mais rápido ainda, para que você possa pegar ali as palavras, principalmente nos dias de avaliação. É uma forma de estudo. E galera, funciona, é muito bacana. Vamos para os próximos métodos. Tem um estudo intercalado. Nesse fantástico método você funciona como o nome sugere, alternando as disciplinas que você estuda. Assim, em vez de passar 4 horas apenas aprendendo matemática, por que não? Por exemplo, você divide o tempo, 2 horas para português e 2 horas para matemática. Por que não fracionar mais ainda? Ontem eu estudei 2 horas de português, hoje vai ser 1 hora de português, 2 de matemática, meia hora de geografia, meia hora de história, por exemplo. No método fracionado, ajuda o cérebro a não cansar, nem entrar no piloto automático. Outra grande vantagem é que fica possível otimizar seu tempo de estudo ao longo da semana. Se você utiliza o sistema de método dividido de fracionado ou intercalado, e eu acho importante, já vi, enfim, colegas, professores, estudiosos, palestrantes comentando que fazem leituras de 10 livros ao mesmo tempo. Mas como isso, professor? Sim, já vi. Tudo depende do seu ritmo, concordo. Mas, por exemplo, você está ali. O professor precisa fazer uma leitura de um livro inteiro. O outro colega precisa fazer uma leitura de 10 livros, depende, está em concurso, está em vestibular, está na semana de provas. O meu colégio, professor, está na semana de provas e eu preciso estudar para 5, 8 matérias. 8 livros, 8 conteúdos fracionados, 1 página de cada conteúdo. Já vi essa técnica, funcionou para alguns. Confesso para mim que eu fiquei um pouco embaralhado. Então assim, depende de cada ritmo. O professor Roberto é meio sistemático para isso, eu preciso estar meio que focado. E a intercalação menor, como nesse método que vocês viram aqui, entre as divisões de 2 a 2 horas. Mas depende do seu ritmo. A questão é você entender o seu ritmo, do seu corpo, do seu aprendizado. Vamos para a próxima pergunta? Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique o que seria, né, um método de estudo intercalado. Daqui a pouquinho nós voltamos, hein, galerinha do 7º ano? Capriche aí que nós vamos corrigir ela juntos.
Ei, voltamos. Bora lá, vamos embarcar nessa aventura e fazer essa correção junto conosco. Fechou? Funciona como o nome sugere, ou seja, alternando as disciplinas que você estuda. Assim, em vez de passar 4 horas apenas aprendendo matemática, por exemplo, você pode dividir esse tempo, 2 em português, 2 em matemática. Bom, o professor Roberto comentou sobre fracionar mais ainda. É possível colocar 1 hora de uma disciplina, outra, e depois fecha 2 de matemática ou de português. Comentei sobre fracionar leituras, eu já vi. E assim, eu estou falando de psicólogos, né, palestrantes que são especialistas nessa área do aprendizado. Professor Nicolau, da região, assim, fenomenal, assim, o estudo dele sobre a psicologia da leitura. Falava sobre fracionar, pegar a leitura, 10 livros, 8 livros, ler uma página. Confesso que eu tentei, ficou embaralhado, mas, enfim, estou passando para vocês, repassando, né, mediando essa ideia. Por que não? Faz experiência, pode funcionar para você, pode não funcionar para o outro colega. É o nosso ritmo, né? Para mim, ficou meio embolado, eu ainda tenho essa necessidade de fazer o foco dos estudos. Vamos para o próximo método, fichamento. Olha, isso aí é coisa de faculdade, galera. E olha, funciona. É impressionante. É um resumo, é um método de estudo mais popular entre os alunos. Ele consiste basicamente em apresentar um conteúdo superficialmente, porém mantendo todas as suas ideias principais. Ah, professor, é um resumo? Olha, seria, mas ele é um pouco diferenciado, ele pode ser considerado inclusive com tópicos. Você pode jogar o fichamento inclusive como uma coisa mais sua, mais pessoal, uma interpretação sua. O fichamento é o cabeçalho, a referência, veja que ele tem mais umas normas, né, bibliográfica, o texto, onde você deve escrever o conteúdo principal. O fichamento pode ser feito manualmente em ficha, por isso que aí vem o nome, né, em blocos de anotações ou em suporte informático, enfim, até mesmo aplicativo, já vi alguns utilizando, se pode, quem tem condições, né, aplicativos. Adote a forma que considera mais prática. Vamos ver a diferença entre um resumo e um fichamento. No resumo, você destaca os elementos mais importantes. Também é assim com o fechamento, quando você destaca os elementos mais importantes. No resumo, a apresentação concisa dos pontos relevantes, ou seja, resumida. No fichamento não, você desenvolve esses pontos relevantes. Aí está o ponto de diferença. No resumo, você tem uma seleção e exposição das principais ideias. No fichamento não, você tem uma produção de uma conclusão sua. O que você achou do texto? A partir das principais... Olha a diferença entre um resumo e um fichamento. Condensação do texto, resumo, já diz a palavra, condensar, diminuir. Fichamento, citações do autor. Você vai citar a frase principal do autor. Indicado para alunos que possuem um domínio já do assunto, e o fichamento para alunos que estão ainda em busca desse domínio do assunto. Vamos lá, passo a passo. Como fazer um resumo para os estudos? Número 1. Faça anotações enquanto lê a matéria. 2. Marque os principais pontos a serem ressaltados. 3. Explique a matéria com suas próprias palavras. 4. Use tópicos para organizar. E 5. Crie um mapa mental sempre que possível. E no fichamento? Uma forma organizada de registrar as informações obtidas na leitura de um texto ou capítulo. Fichar é obter as informações mais importantes do texto ou capítulo em fichas. Veja também que a maneira organizada de ampliar seus conhecimentos, fichamento pode ser feito manualmente em ficha ou em blocos de anotações. Também pode usar aplicativos, por que não? Quem tem condições, quem pode, quem tem acesso. Adote a forma que considerar mais prática. Vamos para a nossa última pergunta desta aula. Explique o que é um fichamento. Daqui a pouquinho nós voltamos, galerinha do 7º ano. Vamos fazer essa correção junto. Agora é com vocês. Bora lá?
Voltamos, bora lá. Maneira organizada de ampliar seus conhecimentos, o fichamento pode ser manualmente em fichas, em bloco de anotações, suporte informático. Veja aí qual que você acha mais importante, mais que funciona melhor para você. Retomada, vimos nessa aula alguns métodos que podem ajudar no melhor aprendizado. Falamos sobre fichamento, mapa conceitual, ou mapa mental, resumos. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado com as nossas referências. Galera do 7º ano! Poxa, sem palavras para agradecer a todos vocês junto com o Roberto. Então, de maneira que, aquele abração a todos vocês. Foco nos estudos, força. Que não faz mais mal a ninguém também, né? Até a próxima. Valeu!